Salve, galera! Bom, tudo que começa errado, né, tende a terminar errado, sabe? O ano de 2025 do Botafogo é uma piada completa, né? Uma piada de muito mau gosto, certo? É lógico que a temporada começou tardia, né? Enfim. Mas assim, foram tantas cagadas sucessivas, foram tantas coisas, né, que a gente viu que o Botafogo, quem comanda o Botafogo teve que apagar incêndio, ficar de olho em coisas que não tinham a ver com o planejamento futebolístico do Botafogo. Isso se refletiu, obviamente, no ano, né? E a gente viu isso até o final desse confronto, certo? Entre Vasco e Botafogo. Inclusive, já de antemão, né, parabenizando a rapaziada, né? Alguns amigos vascaínos aí que com certeza acompanham meu canal. Parabéns, merecem, cara, ser felizes aí nessa semifinal, né? Buscar esse título. Vasco da Gama mereceu passar, certo? E vamos analisar aqui o que foi esse jogo, né? Mais um empate do Botafogo, mais uma partida insuficiente, beleza? Em que, pode falar o que for, é óbvio, né? A culpa do ano, né, de 2025 do Botafogo é de John Textor. A falta de planejamento foi do Textor. O ano do jeito que começou, 60 dias para contratar um técnico, 50 para contratar um auxiliar. Esse técnico foi o Renato Paiva, gastar 700 milhões praticamente em contratações absolutamente insuficientes, um time cheio de lacunas, um time que tem que improvisar jogador o tempo todo, um time que tem que trazer jogador de volta para completar porque está com problemas de montagem no seu elenco, um time que olha para o banco e não tem as melhores soluções, beleza? Tudo isso, a gente está falando aqui o ano todo. Mas, mais uma vez, ao meu ver, a gente teve o David jogando contra o Botafogo. Assim, da mesma maneira que a gente teve o David jogando contra o Botafogo, na escalação e nas alterações em São Januário, a mesma situação se repetiu no jogo entre Botafogo e Vasco da Gama, certo? Essa é a minha opinião, tá? A gente teve a escalação, obviamente que mediante aos problemas aí de data FIFA. A informação que eu tenho é de que, sei lá, cara, o Montoro, sei lá, tava bem pra jogar, absolutamente não consigo entender. O Montoro, beleza, o Montoro não tem que ter cadeira cativa no time, tá? Ele não começar como titular, eu posso discordar, mas ok. Ele não entrar em campo, ele não tem oportunidade. Você tem um jogador que é um dos melhores atletas sub-20 do planeta, um jogador que poderia estar sendo lapidado num clube na Europa. Ele tá no Brasil, ele tá no Botafogo. Você tem essa opção por 90 minutos num jogo de mata-mata, num clássico, numa partida decisiva em que você tá com dificuldade de penetrar a defesa adversária. Você abdica de usar esse jogador? O Danilo eu entendo, o Danilo tava machucado, né? Não teve como entrar. Agora, assim, aí entra o Tuco Correia, né? Joaquim Correia entra em campo, sabe? O Joaquim Correia eu acho engraçado a galera que fala do fino trato com a bola. É o que? Ele penteia a bola bonitinho, ele carrega a bola, ele tem um jeito, ele é bonito, né? Ele é bonito, a expressão dele é bonita, né? Mas ele conduz bem a bola, ele erra passe, ele erra a bola adiantada, ele erra cruzamento, ele erra drible, ele erra tomada de decisão, ele erra chute. E para completar todo esse combo, ele não tem vontade, né? Se fosse uma parada tipo assim, putz, o cara é super esforçado, ele erra pra caralho, mas ele é esforçado, como é o Matheus Martins, que entrou muito bem no jogo hoje, né? Mas não, o Joaquim Correia, ele junta todos os atributos de um jogador ruim, e além disso, ele não tem vontade de estar ali, né? Até mesmo, né? E aí a gente teve o lance do gol, primeiro a gente vai por parte, né? Falta, né? Uma falta que, assim, o Barbosa, ele tem que parar de cometer essas faltas desnecessárias, né? Mais uma vez ele comete uma falta da mesma maneira que o Barbosa errou na falta que ele cometeu no jogo da ida, ele erra nessa falta desnecessária. O Vasco só tem isso ao seu atributo. Coutinho bateu e o Neto, assim, óbvio, assim, o cara pode se adaptar, ele pode retomar ritmo, mas desculpa, assim, o que foi o Neto no jogo de hoje, sabe? É assustador, assustador. Eu tô realmente não só assustado, como preocupado com o futuro do gol do Botafogo, sabe? Talvez fosse mais jogo buscar o Gatito no Cerro Porteño porque ele tava querendo voltar. Talvez tivesse sido mais produtivo. Nos pênaltis, eu não tenho dúvida, né?
A gente teve o Neto, uma falha grotesca, medonha, e aí o gol do Nuno Moreira. O Botafogo começou a tentar pressionar, encontrava dificuldades, linda a bola do Santiago Rodrigues, fez mais um bom jogo e foi substituído, vai entender. E o Joaquim Correa erra, né? Porque ele é uma oportunidade para ele ir cara a cara, ele adianta a bola na puta que pariu e o Léo Jardim comete um pênalti absolutamente infantil, né? O Alex Telles bate, faz 1-1, e aí vamos para o segundo tempo, e no primeiro tempo o Botafogo podia ter pressionado mais, cara, o Botafogo podia ter, sabe assim, por muito detalhe o Botafogo não vira, o Botafogo vai, o Vasco sente o gol, o Botafogo vai para cima. Tivemos o início do segundo tempo, o Botafogo continuou pressionando bastante, mas aí o David aí que vai o David, para mim, ele decide jogar contra o Botafogo, né? O Botafogo ele estava criando principalmente pelo lado direito. O Botafogo estava tendo ali o Santiago Rodrigues muito bem. O Botafogo estava tendo o Ponte é um jogador que ele erra muito, mas ele estava sendo agudo, ele estava sendo incisivo, teve uma hora que ele quase achou o gol ali da virada. Aí ele tira o Ponte para colocar o Vitinho. Quer dizer, é um jogo em que o lateral, ele tá se adaptando, ele tá indo bem. Você tira o Ponte para colocar o Vitinho, e o Vitinho, no ataque, matou todas as jogadas, cara. Não era jogo para colocar o Vitinho, era jogo para manter o Ponte, cara. Com os erros dele, errando mais que acertando. Cara, ele tava incomodando a defesa do Vasco. Ele tava obrigando o Nuno a ficar na marcação e tirando o Nuno do terreno do Botafogo. Ele matou o lado direito do Botafogo, cara. Ele tira o Santiago Rodrigues, que estava jogando pra caralho, e coloca o Arthur, que é nulo em campo. Além de ter sido nulo, o cara se machucou de novo e a gente queimou mais uma substituição. Ele tira o Ponte, que tá bem no jogo, e coloca um lateral, que é o Vitinho, que é muito bom defendendo. Mas no momento que o Botafogo tava pressionando atacar, ele é nulo. Sabe? Aí entra o Cris Ramos, sem nenhum ponta. Não teve nada a fazer. Sabe? Acho que hoje Newton e Marlon fizeram bons jogos, né? Mas de resto, assim, cara, o Savarino entrou muito mal mais uma vez. Quer dizer, você não coloca o Montoro. O Jefinho mais uma vez fez um bom jogo, mas eu acho que saiu muito cedo, embora o Matheus Martins tenha entrado bem, sabe? Arthur Cabral mal de novo. Enfim, o Botafogo ele já tá tendo dificuldades por si só, pela falta de planejamento, pela montagem completamente equivocada do elenco. Porra, aí o que você faz? Você estraga mais o time, né? Vão piorar as condições do jogo. O David recolocou o Vasco no jogo, cara. Recolocou. Que aí teve a dobradinha ali, Nuno, Matheus França, o Botafogo teve que recuar um pouco para se atentar àquilo ali, e o Vasco cadenciou o jogo até o final, que era o que precisava. E aí, pênalti, meu amigo, não tem muito o que fazer. Quer dizer, até teria, se a gente tivesse contratado um goleiro, sabendo que o Botafogo ia disputar a Copa, né? Porque quando o Neto é contratado, o Botafogo ainda tá na Libertadores, né? Mas deveria ter contratado o quê? Qual que é a questão? Ter um goleiro de liga ou ter um goleiro que pegue pênalti? Um goleiro com atributos decisivos, né? Bom, e aí é isso. O Léo Jardim, que falhou no jogo, foi mal no jogo. O Léo Jardim foi mal no jogo, né? Assim como o Neto também foi mal no jogo. Pegou um pênalti, né? O Neto não chegou perto de pegar um pênalti. Enfim, é isso, né? A disputa de pênaltis, tudo, né? Uma consequência desse ano terrível, deplorável de 2025. Que, repito, a gente sabe que o Botafogo não ia, né, ter a magia de 2024 do mesmo jeito. Não é chatice de querer ganhar o tempo todo. Mas se o Botafogo tivesse tido o mínimo de capricho, cara, o mínimo de capricho em coisas assim muito básicas, a gente podia estar na Libertadores ainda, podia estar numa semifinal de Copa do Brasil. Enfim, é isso. O ano acabou. Acaba o ano para o Botafogo. Quer dizer, precisando ir para a Libertadores, né? Lembrando que se não for para a Libertadores, também não vai para a Copa do Brasil ano que vem. E aí o faturamento vai lá embaixo, para um clube que já está tendo problemas nessa situação, Igor e John. Enfim, que é outra coisa que tem que se resolver. E agora, né, as pautas, né, as manchetes, elas vão focar muito mais nisso. Porque o ano competitivo do Botafogo acabou. É inacreditável.